Capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então Jeová disse a Josué: Veja, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e seus guerreiros valentes. Todos vocês, homens de guerra, devem marchar em volta da cidade, contornando a cidade uma vez. Devem fazer isso por 6 dias. Providencie 7 sacerdotes para carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca. Mas, no 7º dia, vocês devem marchar 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes devem tocar as buzinas. Quando as buzinas de chifre de carneiro forem tocadas, assim que vocês ouvirem o som das buzinas, todo o povo deve dar um grande grito de guerra. Então a muralha da cidade cairá por terra, e o povo deve avançar, cada um em direção à cidade. Assim Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e lhes disse: Peguem a arca do pacto e 7 sacerdotes devem carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca de Jeová. Então ele disse ao povo: Vão e marchem em volta da cidade, e os soldados armados devem ir na frente da arca de Jeová. Assim como Josué tinha dito ao povo, os 7 sacerdotes que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante de Jeová passaram adiante e tocaram as buzinas, e a arca do pacto de Jeová os seguia. E os soldados armados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia a arca, ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente. Josué havia ordenado ao povo: Não gritem nem deixem que a sua voz seja ouvida. Nenhuma palavra deve sair da sua boca até o dia em que eu lhes disser: gritem. Então gritem. Ele fez a arca de Jeová dar uma volta completa na cidade, contornando-a uma vez. Depois eles voltaram ao acampamento e passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e os sacerdotes pegaram a arca de Jeová. E os 7 sacerdotes que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro iam na frente da arca de Jeová, tocando as buzinas continuamente. Os homens armados iam na frente deles, e a retaguarda seguia a arca de Jeová, ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente. No 2º dia, eles marcharam uma vez em volta da cidade, e depois voltaram ao acampamento. Fizeram isso por 6 dias. No 7º dia, eles se levantaram cedo, assim que raiou o dia, e da mesma maneira marcharam 7 vezes em volta da cidade. Foi apenas naquele dia que marcharam 7 vezes em volta da cidade. Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as buzinas, Josué disse ao povo: Gritem, pois Jeová lhes entregou a cidade. A cidade e tudo que há nela devem ser entregues à destruição, pois pertencem a Jeová. Somente Raabe, a prostituta, pode continuar a viver, ela e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Mas fiquem longe do que está condenado à destruição, para que não desejem algo que está condenado à destruição e o peguem. Isso faria o acampamento de Israel se tornar algo condenado à destruição, trazendo-lhe calamidade. Mas toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de cobre e de ferro são algo sagrado que pertence a Jeová. Devem ser levados ao tesouro de Jeová. Então, quando as buzinas foram tocadas, o povo gritou. Assim que o povo ouviu o som das buzinas e deu um grande grito de guerra, a muralha caiu por terra. Depois disso, o povo avançou, cada um em direção à cidade, e tomou a cidade. Entregaram à destruição pela espada tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e idosos, também touros, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta e tragam para fora tanto a ela como a todos os que lhe pertencem, assim como vocês lhe juraram. Portanto, os jovens espiões entraram e trouxeram para fora Raabe junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhe pertenciam. Sim, trouxeram para fora toda a sua família,
e os levaram em segurança a um local fora do acampamento de Israel. Então queimaram com fogo a cidade e tudo que havia nela. Mas a prata, o ouro e os objetos de cobre e de ferro entregaram ao tesouro da casa de Jeová. Apenas Raabe, a prostituta, os da casa do seu pai e todos os que lhe pertenciam foram poupados por Josué. E ela mora em Israel até hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Naquela ocasião, Josué fez o seguinte juramento: Maldito seja perante Jeová o homem que se empenhar em reconstruir esta cidade, Jericó. Ele lançará os alicerces dela pagando com a perda do seu primogênito, e colocará suas portas pagando com a perda do seu filho mais novo. Assim, Jeová estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com respeito ao que havia sido condenado à destruição, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou algumas coisas do que havia sido condenado à destruição. Em vista disso, a ira de Jeová se acendeu contra os israelitas. Josué enviou então homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, e ao leste de Betel, e lhes disse: Vão e espionem a terra. Portanto, os homens foram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: Não é necessário que todo o povo vá. Uns 2.000 ou 3.000 homens são suficientes para derrotar Ai. Não canse todo o povo mandando-os ir, pois os habitantes de lá são poucos. De modo que cerca de 3.000 homens foram para lá, mas eles tiveram de fugir dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram 36 homens, perseguiram os israelitas desde o lado de fora do portão até Sebarim, matando-os na descida. Por isso, o coração do povo derreteu e se tornou como água. Em vista disso, Josué rasgou as suas roupas e se prostrou com o rosto por terra diante da arca de Jeová até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e jogaram pó sobre a cabeça. Josué disse: Ai, soberano Senhor Jeová, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus a fim de sermos destruídos? Quem dera que tivéssemos nos contentado em permanecer do outro lado do Jordão. Perdão, ó Jeová, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra ouvirem falar disso, eles nos cercarão e apagarão o nosso nome da terra. E o que tu farás com relação ao teu grande nome? Jeová respondeu a Josué: Levante-se. Por que você está prostrado com o rosto por terra? Israel pecou. Eles violaram o pacto que lhes ordenei que guardassem. Pegaram algumas coisas do que havia sido condenado à destruição, furtando-as e colocando-as secretamente entre os seus próprios bens. Por isso, os israelitas não poderão se manter firmes contra os seus inimigos. Virarão as costas para fugir dos seus inimigos, visto que se tornaram algo condenado à destruição. Não estarei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio o que foi condenado à destruição. Vá e santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se amanhã, pois assim diz Jeová, o Deus de Israel. Há algo condenado à destruição no seu meio, ó Israel. Vocês não poderão se manter firmes contra os seus inimigos até que removam do seu meio o que está condenado à destruição. Vocês devem se apresentar de manhã, tribo por tribo. A tribo que Jeová selecionar virá à frente, família por família. A família que Jeová selecionar virá à frente, casa por casa. E a casa que Jeová selecionar virá à frente, homem por homem. E aquele que for pego com a coisa condenada à destruição será queimado no fogo, ele e tudo o que for dele, porque violou o pacto de Jeová e porque cometeu um ato vergonhoso em Israel. Então Josué se levantou cedo na manhã seguinte e fez Israel se apresentar, tribo por tribo, e a tribo de Judá foi selecionada.
Ele fez as famílias de Judá vir à frente, e a família dos Zeraitas foi selecionada. Depois fez a família dos Zeraitas vir à frente, homem por homem, e Zabdi foi selecionado. Por fim, fez vir à frente os da casa de Zabdi, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi selecionado. Josué disse então a Acã: Meu filho, por favor, honre a Jeová, o Deus de Israel, e confesse a ele. Por favor, diga-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã disse a Josué: De fato, fui eu que pequei contra Jeová, o Deus de Israel. E o que fiz foi o seguinte: quando vi no meio do despojo um belo manto oficial de Sinear, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, eu os desejei e os peguei. Estão escondidos na minha tenda, enterrados no chão, com dinheiro por baixo. Josué enviou imediatamente alguns homens, e eles foram correndo até a tenda. Lá na tenda estava escondido o manto com o dinheiro por baixo. Assim, eles tiraram as coisas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram diante de Jeová. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, bem como a prata, o manto oficial, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus touros, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que era seu, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse: Por que você trouxe calamidade sobre nós? Hoje Jeová trará calamidade sobre você. Então todo Israel o apedrejou. Depois disso queimou todos no fogo. Assim todos eles foram apedrejados. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até o dia de hoje. Em vista disso, a ira ardente de Jeová diminuiu. É por isso que aquele lugar é chamado de Vale de Acor até hoje.